Olá, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos no YouTube. Nessa aula, vamos dar sequência às funções de texto do Excel. Na aula anterior, você aprendeu algumas funções de manipulação de texto. Nessa aula, vou dar sequência ensinando outras funções que você vai poder aplicar e utilizar no seu dia a dia para tratar os textos do Excel. Vamos lá. Carregando o Excel, você vai encontrar na seção da Apostilas do Nerd do meu blog, no sigonerd.com, o link para download desta planilha. Ela se chama Excel Funções Texto Parte 2. Abrindo esse documento, você vai ver que ele possui duas planilhas. Uma chamada Plan 1, que é a explicação que nós estamos passando aqui nessas aulas, e a segunda planilha chamada de Texto, onde você vai encontrar alguns exercícios que eu vou pedir para que você faça para a próxima aula eu fazer a correção. Além dessa correção, vou ensinar ainda outras dicas de texto, porque o assunto ainda não se acaba nessa segunda aula. Vamos lá. Você já teve necessidades, por exemplo, de converter valores de células para maiúscula, para minúscula, converter o primeiro caractere de uma palavra para maiúscula, para maiúscula apenas. Esses recursos eles estão disponíveis no Excel através de funções também. No Word, é muito fácil você fazer a conversão de um texto para maiúscula ou minúscula simplesmente escolhendo um botão que faz isso. Mas no Excel não. Nós precisamos utilizar uma função complementar para realizar essa conversão. Vou dar um exemplo. Vou digitar aqui Alessandro Trovato com letras minúsculas e eu gostaria de converter todo esse texto que foi recebido de forma de letras minúsculas para letras maiúsculas. Para fazer isso, vamos utilizar uma função no Excel chamada de maiúscula. Só que cuidado, pois a função maiúscula recebe um acento agudo na letra U. Se você esquecer esse acento, o nome da sua função então vai dar erro. Maiúscula e vamos indicar a célula L17, aquela que temos o meu nome escrito com letras minúsculas. Pressionando o Enter, o resultado será o meu nome escrito com todas as letras em maiúscula. Esse é um recurso interessante para você que precisa, por exemplo, converter texto recebido em relatórios gerados por sistemas que não estão no padrão de formatação que você deseja. Outra possibilidade é, se você recebeu esses textos escritos de forma maiúscula, convertê-los para a forma minúscula, utilizando a função minúscula. Veja só. A função minúscula também leva acento agudo na letra U e a função minúscula precisa de apenas um argumento, que é um texto. Esse texto é a célula que você quer converter. Vou clicar na célula L19 e vou pressionar o botão Enter. Assim que eu pressiono Enter, você vai ver que aquele texto que era maiúsculo foi convertido então para letras minúsculas. Por outro lado, como você tem o nome próprio na célula e você gostaria, por exemplo, de converter apenas a primeira letra para maiúscula, podemos utilizar outra função de texto no Excel, que é a função pri.maiúscula. A função pri.maiúscula converte apenas a primeira letra de uma palavra para letras maiúsculas. Este pri é a abreviação de primeira, ou primeira letra do nome em maiúscula. Vamos indicar aqui a célula, então, L21, e vou pressionar o Enter. O resultado será o meu nome, escrito com letras maiúsculas, a primeira letra de cada nome em letras maiúsculas. Uma ressalva para essa função são as emendas de nomes. Por exemplo, Alessandro da Silva. Esse da que emenda os nomes também seria convertido com a primeira letra para letras maiúsculas. Outro detalhe importante das funções de texto no Excel é que muitas vezes você pode receber planilhas e, no momento de fazer uma comparação de resultados ou um agrupamento desses dados com uma tabela dinâmica, um subtotal, não importa o recurso, você percebe que algumas informações começam a aparecer duplicadas. Essas informações duplicadas elas aparecem porque normalmente existem espaços entre as palavras, espaços depois da palavra, ou mesmo antes dela, que fazem com que dois textos se tornem completamente diferentes. Vou dar um exemplo prático agora. Se eu digitar vários espaços antes do meu nome, vários espaços entre o nome e o sobrenome, e vários espaços no final, ou mesmo meu nome escrito de forma correta, dois espaços no meio do meu sobrenome. Esse texto e este são completamente diferentes deste. Na hora de agruparmos esses dois textos usando as funções de agrupamento, nós teríamos o valor duplicado. Temos uma função no Excel que corrige esse tipo de situação.
eliminando, além dos caracteres não imprimíveis, como também esses espaços desnecessários das células. A função que faz isso é chamada de arrumar, veja só. A função arrumar, ela pega uma célula de texto e elimina todos aqueles caracteres que nós não vamos utilizar por padrão, deixando o texto de forma... ele arruma literalmente esse texto para facilitar a comparação posteriormente. Vou clicar sobre a célula L25 e pressionar o Enter. Prontinho. Esta célula agora, ela não tem nenhum espaçamento como esta. E se fizermos de novo a função arrumar, veja só, do segundo texto, onde haviam 2 espaços entre o nome e o sobrenome, você vai ver também que o resultado ele é idêntico. Se usarmos aquela função de comparação, a função C, e pedirmos para que a função C compare esta célula com a primeira. Se elas forem iguais, então eu quero que ele escreva igual. Se não, quero que ele escreva diferente. Eu tenho 2 vídeos no YouTube que explicam como funciona a função C. Assista-os caso você ainda não conheça esses vídeos. Pressionando Enter, você vai ver então que esses 2 nomes agora eles são iguais. Esta célula que eu acabei de testar é exatamente igual à de cima, pois os espaços intermediários foram eliminados, deixando a facilidade de comparar esses 2 resultados num agrupamento. Não daria mais erro. Vou puxar então essa fórmula aqui, para que nós possamos depois você possa estudá-las. E note que a função de texto ela é muito interessante para que você possa preparar os seus dados para analisá-los posteriormente. Há uma outra função de texto muito interessante que eu utilizo com muita frequência, que é a função localizar. Eu tenho um texto em uma célula, como por exemplo, o meu nome é Alessandro Trovato. Eu gostaria de descobrir em que posição que está esta palavra Alessandro. A função localizar no Excel, ela possui justamente esta funcionalidade. A função localizar tem 3 argumentos. O primeiro é chamado de texto procurado. Texto procurado é a informação que eu quero localizar dentro da minha célula. Eu quero localizar o meu nome, então eu vou abrir aspas e procurar a palavra Alessandro. Se você quiser, não esqueça de colocar esses textos que você quer procurar entre aspas. Ponto e vírgula. O segundo argumento chama-se no texto, que é a célula que contém o texto que você está querendo analisar. Vou clicar sobre as células de cima, que está na linha L31, e eu já teria condições de descobrir em que posição começa o meu nome. O terceiro argumento é chamado de número inicial. Ele é um argumento opcional, pois você está vendo aí os colchetes, colchetes entre a palavra número inicial. Eu posso simplesmente ignorar esse argumento e o Excel vai procurar, a função vai procurar a partir do primeiro caractere, ou se eu quisesse que ele procurasse a partir do 10º caractere, do 20º caractere, eu poderia digitar aqui o número 10, por exemplo. Ele começaria a procurar a partir da 10ª posição. Isso é muito útil se você tiver textos, células com vários campos de procura. Por exemplo, eu quero procurar o terceiro nome de uma pessoa. Usando a função localizar, eu posso localizar o primeiro espaço, depois posso localizar a posição do segundo espaço e a partir desse segundo espaço extrair o nome de uma pessoa. Por último, vamos colocar então aqui como argumento número 1, eu gosto de escrever sempre a minha função completa, quero que ele procure a partir da primeira posição. Fechando parênteses e pressionando Enter, a resposta da função localizar vai ser o número 14. Meu nome, Alessandro, está a partir da 14ª posição. Poderia então usar essa função localizar para automatizar o meu processo de extração de textos. Se eu tivesse uma planilha com diversos nomes digitados em células e eu quisesse extrair apenas o nome da pessoa, eu poderia usar a função localizar para me ajudar. Veja só. Eu quero, então, extrair o texto, ou seja, eu quero extrair o meu nome desta célula aqui, só que o número inicial eu não vou ficar contando manualmente, pois eu tenho muitos nomes para extrair. Eu vou, então, pedir para que ele localize, vou pedir para a função localizar, procurar o meu nome do Alessandro. É claro, nessas condições de muitos nomes, você vai ter que ter algo que diferencia uma linha da outra. Algo que seja igual, para que você sempre possa usar esse item como uma posição inicial. Você vai ver isso no exemplo dos exercícios que vamos fazer. No texto, é o texto da célula onde está a informação que eu quero buscar. Eu vou clicar sobre L31
ponto e vírgula 1 e vou fechar parênteses. Assim que eu fechei esse parênteses, a caixa de contexto da função localizar sumiu, voltando para a função extrair texto. Eu preciso terminar a função extrair texto indicando quantos caracteres que eu quero extrair, que é o terceiro argumento. Vou dizer que eu quero extrair 100 caracteres. Pressionando Enter, ele perceba que ele vai tirar exatamente o meu nome desta célula. De forma simples, eu posso então utilizar o comando localizar para auxiliar a função extrair texto e me ajudar a extrair esse resultado. Você também já deve ter assistido uma aula que eu gravei sobre indentar funções para facilitar o seu entendimento. É o que eu vou fazer aqui agora nesta célula, veja só. Eu vou separar, vamos copiar aqui esse texto de outra forma, para que você possa também ver esse conceito do indentar. Vou separar aqui o primeiro argumento da função extrair texto, pressionando Alt e Enter. A função extrair texto possui 3 argumentos. O primeiro é a célula onde tem a informação que eu quero extrair. O segundo argumento é a posição inicial. E o terceiro argumento é o número de caracteres. Quando você começar a indentar fórmulas complexas, fórmulas em que você está aninhando mais de uma função, você vai conseguir entender de forma mais prática. Eu gravei um vídeo no YouTube também que explica como você pode fazer para indentar as suas funções complexas e dou vários exemplos, inclusive utilizando função C. Bom, este é o conteúdo que eu gostaria de passar nesta aula. Note que temos então várias funções de texto no Excel que são extremamente úteis para o nosso dia a dia. O que eu quero que você faça para a próxima aula? Eu quero que você execute esses exercícios. Eu quero que você extraia cada letra do nome dessas pessoas em uma coluna diferente. E desta forma que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo de forma manual. Eu quero que você faça isso utilizando as funções que aprendemos neste treinamento. Eu quero que você separe as letras do nome de cada um deles, escrevendo funções nessa região em cinza. Você vai escrever várias funções e, copiando-as para baixo, você vai perceber o resultado. A extração de cada letra vai ser de forma automática. Mas, depois desta aula, depois da correção, eu vou mostrar para vocês outra forma de fazer o mesmo exercício, escrevendo apenas uma função. E aí, copiando ela para a direita ou para baixo, o resultado vai estar pronto, sem que eu tenha que ficar copiando diversas funções, criando diversas funções. Outro exercício que eu quero é que, através do uso da função extrair texto e localizar, eu quero que você extraia o nome das cidades para estas células em cinza, utilizando essas células aqui que estão em destaque na coluna O. Muito bem, a planilha de gabaritos então está disponível para que você faça o download, não esqueça de fazer. Caso você tenha dúvidas, eu tenho diversas aulas no meu canal do YouTube sobre o Excel, inclusive sobre as funções C, indentar fórmulas, outros recursos que vimos nessa aula. E você pode, no meu blog pessoal, no sigonerd.com, baixar todo o material que utilizamos para a criação dessas aulas, dessas videoaulas. Caso tenha gostado desse curso, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, utilize então a região de comentários deste vídeo no próprio YouTube. É um prazer poder receber todas as suas mensagens, ter as suas sugestões para a melhoria constante desse canal. Um abraço, espero você então na nossa próxima aula.